Hora da política. Ontem, a Assembleia Legislativa aprovou em primeiro turno um projeto de lei complementar que estabelece cota mínima de 10% das vagas para mulheres no efetivo da Polícia Militar, Prisco. 25 votos a 1. A grande verdade é a seguinte... Primeiro turno, né? Mas foi aprovado. Primeiro turno, mas a tendência é que no segundo turno também se caminhe nessa direção, Yudiane. E eu acho que é isso mesmo. A grande verdade é que chegamos a um momento que precisa se estabelecer igualdade entre homens e mulheres em todos os campos de atividade. E na Polícia Militar não é diferente. Aliás, nós já acompanhamos o trabalho da policial militar mulher aqui em Santa Catarina e ela está com uma performance, dia desses falava com alguns coronéis, que elogiavam justamente a performance, o desempenho das mulheres na Polícia Militar. Então, 10% está de excelente tamanho para esse momento. Daqui a pouco até com perspectiva de crescimento, Yudiane. Falar de meta fiscal, falando em crescimento, falando em rombo. Agora, este ano o governo vai gastar 20 bilhões de reais a mais do que estava previsto. O rombo nas contas públicas subiu para 159 bilhões de reais em 2017 e 2018. Inicialmente, o anúncio seria na segunda-feira. Depois mudaram para quarta, mas o presidente Michel Temer deu a ordem e a equipe econômica chamou a imprensa. O ministro Henrique Meirelles argumentou, mostrando um gráfico, que a queda recente registrada na inflação também derrubou a arrecadação de impostos. Nós estamos, então, esperando, em 2017, uma arrecadação menor do que esperávamos há um ano atrás, quando foi definida a meta. Isso é um ponto importante. Esta queda, resultado apenas da inflação, é de cerca de 19 bilhões de reais. A meta de déficit no final do ano passou de 139 bilhões de reais para 159 bilhões. E o fluxo de caixa negativo continua nos próximos 3 anos. Pelas contas do governo, o país só vai conseguir gastar menos do que arrecada em 2021. Para tentar reverter uma queda de 42 bilhões de reais na arrecadação do ano que vem, a equipe econômica fará um ajuste fiscal. Aumentou impostos sobre fundos de investimento, cortou gastos com auxílios moradia, congelou por 1 ano o salário dos servidores e está reestruturando todas as carreiras do serviço público. Com a reestruturação, os servidores federais devem ingressar ganhando bem menos e vão levar mais tempo para chegar ao topo da carreira. O governo diz que, com isso, deve gerar uma economia aos cofres públicos de 18 bilhões nos próximos 5 anos. Quase o mesmo valor liberado mês passado em emendas e programas para agradar parlamentares. Eu acho que dificilmente o governo consegue realizar, porque ele vive essa contradição, né? Ele retira com uma mão e concede com a outra para poder sobreviver. E, evidentemente, que a meta fiscal ela paga um preço, né? Ela está envolvida nisso. Por isso que esse valor era o esperado já? Era o que nós falamos ontem aqui, Yudiane, que a equipe econômica iria propor um aumento para 17 e para 18 de 139, que já é elevado, para 159. E a classe política queria o quê? 170, tanto para esse ano quanto para o próximo. Para quê? Ter um pouquinho mais de folga, sangrar a máquina, gastar um pouco mais nesse ano, onde asseguraram o mandato de Michel Temer, rejeitando a denúncia da PGR, e ano que vem, ano de eleição, numa postura irresponsável, inconsequente. Graças a Deus o presidente foi pela equipe econômica, não tinha outro caminho a seguir. Agora, o curioso é que a situação é tão delicada, Yudiane, que a equipe econômica está falando o seguinte, que só em 2021 é que o país vai arrecadar mais do que vai gastar. Ou seja, é nesse ano, é no próximo ano e último de Michel Temer, se ele continuar na presidência, e é provável, e a primeira metade do mandato do futuro presidente da República a ser eleito no final do ano que vem. Vejam só em que estado a administração petista, leia-se Lula da Silva e Dilma Rousseff, deixou o nosso país. Bom, e falando agora, vamos falar da reforma política, por isso que temos votação hoje à tarde. Na Câmara. Na Câmara, inclusive. E ontem na Assembleia, né? Inclusive, falando do Distritão, que você vai explicar melhor na reforma política, os nossos parlamentares na LESC criticaram muito. Contrários. Criticaram bastante o Distritão. Exatamente, Yudiane. Vamos ao telão. Aqui com a reforma política,
aprovada na comissão e que poderá ser submetida à votação, discussão e votação hoje em Brasília, na Câmara dos Deputados. Distritão, 2018-2020, eleição nacional e estadual do ano que vem e municipal de 2020. O que é isso? Nós já falamos aqui. Todos os deputados mais votados e também vereadores são eleitos. Não existe mais coeficiente eleitoral, que é a média do desempenho do partido ou da coligação com a votação do deputado. Tanto é que muitos deputados que tinham votação elevada não se elegeram, não assumiram, e outros com votação menor chegaram lá justamente em função do coeficiente. Isso acabaria. Acabaria, por exemplo, também com uma outra coisa nefasta e que gera distorção. Tiririca, 1.400.000 votos. Levou consigo mais 2 ou 3. 1.000, 2.000 votos, sem representatividade, sem preparo, e estão lá na Câmara dos Deputados. Em compensação, outros bem votados, qualificados, ficaram na estrada. Vamos rapidamente. Distrital misto, que seria a partir de 2022 ou 26. O que é o distrital misto? Santa Catarina, vaga de deputados federais, 16. 8 seriam pelo critério proporcional, como ocorre hoje, coeficiente eleitoral. E os outros 8 pelo distrital. Dividiria o estado em 8 grandes distritos e o mais votado nesses 8 distritos tomaria posse. No distritão, todos os estados brasileiros são transformados em distrito e os mais votados, todos seriam eleitos. Então, seria uma transição de processo distritão para distrital misto. Novo fundo eleitoral, já falamos aqui, uma vergonha, 3,6 bilhões, doação oculta, uma vergonha completa. A Justiça proibiu doação empresarial, eles querem doação oculta de pessoa física. O que é isso? Que brincadeira é essa? Estão achando que a população brasileira é abobada, não entende as coisas? E, finalmente, limitação de divulgação de pesquisa na última semana antes das eleições, o que é razoável, porque exerce muita influência sobre a disposição do eleitor votar nesse ou naquele, e, finalmente, anistia partidária. Outra vergonha que está sendo apresentada, que não dá para aceitar, que seria, Diane, para fechar, estou estourado, para fechar, que seriam infrações cometidas por partidos que simplesmente seriam anistiados. Mas a gente vai acompanhar a votação hoje à tarde, traz todas as informações amanhã. Eles legislando em causa própria. Amanhã a gente o que é grave. Falamos amanhã. Obrigada, Prisco.